Você cai numa malha fina da Receita aí, você vai pagar juros correção desde a data do débito, né? Lá do início. Busco sempre trazer algo inteligente, econômico, mas o correto. Não tem como sair na sua totalidade dos impostos a serem pagos. Hoje em dia tem acontecido muito a questão de bloqueio de conta judicial em relação à movimentação financeira ou suspeita de fraude. Esses dias mesmo, tivemos um cliente que movimentou em torno ali de R$700 mil na conta bancária. 2 bancos bloquearam esse valor. E o que acontece? Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, já salva essa playlist, inclusive. Sabia que dá pra você comentar aqui também? Pois é, o Spotify soltou essa novidade e se você tá pelo smartphone, é só você arrastar pra baixo e deixar o teu comentário, porque eu mesmo vou ler e vou responder você. Tá pelo YouTube? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente, fica atento que sai podcast toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Mas olha, sem mais delongas, o meu convidado de hoje é muito especial. O cara é simplesmente um dos maiores advogados que, quando se trata de mercado digital, ele atende clientes de dropshipping, que tem um e-commerce com estoque ou híbrido, atende também a galera do Nutra e também quem vende infoprodutos. Conteúdos como esse, com um advogado que manja de fato do assunto, você só vai ver isso no PandaCast. Tô aqui com ele, Matheus Botrel. Cara, prazerzão ter você aqui, Prazer é todo meu, Felipe. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fico extremamente lisonjeado em participar de um podcast tão importante para o mercado digital. E vamos aí, vamos agregar para o pessoal que está assistindo. E, cara, antes da gente começar, até mesmo para a gente entender sobre algumas coisas mais jurídicas ou contábeis, eu acho que é muito interessante a gente saber da tua história. Como que você, literalmente, foi parar nessa área da advocacia? Como que você foi nichar para advogar, tipo, para a galera do digital? Mas antes disso, de que cidade você veio? Quantos anos você tem? E como que você foi cair, de fato, no mundo digital? A minha história com a advocacia, na verdade, eu tentei alguns cursos. Fiz um curso de engenharia no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, porque eu sou nascido na cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. E eu tentei fazer engenharia, só que não me identifiquei. Fiquei lá por um ano, acabei que não consegui passar em algumas matérias e vi que aquilo não era para mim. Aí voltei para a cidade de Pouso Alegre, que é ao lado de Santa Rita ali. E aí nesse ponto eu tava meio perdido, meio tentando localizar ali o que eu queria pra minha vida, novo, né? Aí fui pra Varginha, que é minha cidade natal, onde que o meu avô advoga na parte de trânsito. Nada a ver com o que eu atuo hoje, sabe? Aí fui pra Varginha, comecei administração com enfoque em comércio exterior e comecei a conviver com meu avô. Aí convivendo com ele, eu vi que eu queria, né, aquele meio. Eu vi que eu me identificava com aquela situação ali, com a profissão, né, com o que ele fazia no dia a dia ali, e me matriculei numa faculdade de Direito com um mês depois que as aulas já tinham iniciado, sabe? Aí fiz esse curso em Varginha por um ano e voltei para Pouso Alegre e concluí o curso de Direito lá em Pouso Alegre. E hoje estão aí atuando na advocacia, numa advocacia disruptiva, moderna, é isso. E assim, como que você de fato, tipo, olhou pro mercado digital e falou, pô, vou começar a atender esses caras? Qual que foi o start pra você? Ou alguém chegou em você e você começou a olhar pra esse mercado? Ou você que foi atrás? Quando eu comecei, eu sempre tive a certeza que eu não queria concurso público, que eu queria advogar. Porque sempre eu tive na minha família, eu mesmo, sempre fui muito comunicativo, tinha muito um viés de vendas. E eu tenho um amigo que eu devo muito agradecimento para ele em relação, né, como que eu entrei no marketing digital, que é o Eduardo Miranda, Dudu Miranda, já até teve aqui no podcast, um cara sensacional, um cara referência no mercado onde ele atua, né, que ele faz Native Ads. Então, como ele já era um amigo meu pessoal, a gente conversando, eu vi as necessidades dele, né, no dia a dia ali. Ele não entendia muito, né, porque eu sinto que o profissional, né, dessa área do marketing digital, ele foca muito naquilo que de fato ele tem que fazer, né? O tráfego, a oferta, coisas específicas do próprio mercado digital.
e deixa um pouco de lado a parte da burocracia, né, a parte do direito. Eu, olhando para a operação dele, eu vi essa possibilidade de estar ali com ele todos os dias e ajudar ele na operação. Aí foi assim que eu dei o pontapé inicial com ele ali, né, na operação dele. Analisamos algumas situações que faziam a operação dele um pouco frágeis em relação à questão tributária, a questão de responsabilidade civil também, a parte, né, de suporte, e isso a gente começou a melhorar e trabalhar juntos ali. A partir disso, a gente deu início na questão ali da área do marketing digital. Aí veio alguns outros clientes por indicação e hoje estamos aí atendendo esse público no escritório. Como uma referência nesse mercado, é muito importante a gente até se alertar a galera sobre algumas coisas que são erros iniciais. Uhum. E existem fatores, como a gente já até comentado antes do podcast começar, sobre aquela questão, o cara tá vendendo, não tem nem um CNPJ aberto. Uhum. Se ele abre um MEI, abre um Simples e tudo mais. Uhum. Qual que é o primeiro ponto que você vê que a pessoa precisa fazer antes ou durante ele estar numa operação? Você vê que o cara, pode começar a vender antes, depois abre o CNPJ, pode, abrir o CNPJ antes de começar a vender. O que você acha que é o correto o cara fazer? Eu recomendo abrir um CNPJ. Abre ali um CNPJ, pode, de início, pode abrir um MEI, né? Começou a faturar, faz alteração para um Simples Nacional, mas eu recomendo, né, depois que você sentir que viabilizou, né, essa operação sua, fez uma, duas vendas, já parta para um Simples Nacional e inicia, ao meu ver, com um MEI, desculpa. E eu vejo que tem muita gente que tem medo, às vezes, de fazer essa parte de declaração, porque na maioria das pessoas que estão no marketing digital são muito jovens. Uhum. Eu entrei com 18 anos, eu vi muita gente que começou ali com 18, 19 anos de idade, e às vezes a pessoa, ela sabe vender, mas ela não manja de contabilidade, ela não manja, às vezes, da parte jurídica, ela não manja de alguns setores que são mais críveis, se a gente for parar para olhar. Exato. Então, nesse caso, por exemplo, o cara que quer se achar o bonzão, ele vende um produto físico, mas quer declarar como um produto digital para pagar menos imposto. O que pode acarretar esse nível de você achar que, não, eu tô economizando imposto aqui, mas o que pode acarretar você fazer uma declaração dessa erroneamente? Pode gerar inúmeros problemas, né? O primeiro que eu vejo é uma responsabilidade fiscal, né? A questão, uma aplicação de multa pela Receita Federal, né? Ou possivelmente uma execução fiscal em relação aos débitos que não foram declarados. Então, assim, eu não recomendo e recomendo que faça de forma correta, que busque um profissional que, dentro da lei, busque, né, a efetividade em relação aos tributos que você vai pagar, mas que você faça de uma forma correta. Então, esses são alguns riscos e a minha opinião, né, e o meu posicionamento é que busque um profissional para que realize a declaração de uma forma inteligente e correta. E como você já está na área, eu imagino que devam ter dúvidas que você recebe constantemente, que são mais comuns do que o normal. Então, quais são algumas dessas questões que você vê com muita recorrência lá no teu escritório e que você pode trazer para a gente, que são casos que você literalmente sabe que a pessoa vai perguntar já, ou é o que mais acontece? Quais são os erros mais comuns ou as dúvidas mais comuns que você recebe para a galera do nicho digital? O principal no meu escritório, quando o cliente chega, geralmente é a parte tributária. De fato, é a questão, doutor, eu nunca paguei imposto, eu preciso regularizar essa questão dos meus impostos que nunca foram pagos. E nós, lá do escritório, trabalhamos com a parte da advocacia tributária, né, do direito tributário, junto com uma equipe de contadores. Então, a gente orna essas duas áreas para que a gente possa entregar isso para o cliente. Então, esse primeiro passo, que é essa dúvida que o cliente me traz. Ah, doutor, eu estou sem efetuar o pagamento dos meus impostos faz 2 anos que eu estou com uma oferta, realizo vendas na internet e não tem essa declaração. Esse é o primeiro ponto. Aí a minha posição é sempre, estamos aqui para te ajudar, para a gente poder realizar as suas declarações. O segundo ponto é a questão da responsabilidade civil na parte do direito do consumidor. Então, geralmente, quando o dropshipper vai fazer as suas vendas na internet, ele vende para um consumidor final. E esse consumidor final, a depender do produto que ele recebe ou de algum problema, até mesmo para receber esse produto, ele acaba buscando, né, o suporte, né? O cliente tem também essas dúvidas em relação ao suporte, ele tem dúvidas em relação a algumas reclamações na via administrativa, que é o quê?
PROCON, reclame aqui e concluindo a questão da via judicial. Então, essa é a dúvida que geralmente os clientes têm. E o que eu destaco, Felipe, nesse cenário? O cliente, ele tem que estar muito bem assessorado nesse mercado. Eu sinto que a dica de ouro é o seguinte: após você estruturar a sua operação, que a gente sabe que é difícil ter, né, logo de início, antes de viabilizar a sua operação, você ter um apoio profissional, né, tanto na parte contábil quanto na parte jurídica, mas eu acho isso extremamente importante para esse cliente nosso lá do escritório. Por quê? Porque eu sinto que muitas das vezes o cliente chega no escritório, a situação dele já está delicada, vamos dizer assim. Ele já está com reclamações no PROCON, sem resposta, que acaba se tornando, né, uma ação judicial. Aí, quando o cliente entra para nós lá no escritório, a gente fecha, vai analisar a situação dele, a gente localiza inúmeros processos na parte do direito do consumidor, né, dos consumidores finais ali, processando a empresa. Então, eu recomendo, desde o início, buscar essa orientação. E agora, mudando um pouco do âmbito da pergunta. Uhum. Eu vejo que deve acontecer com uma normalidade, tipo, muito alta, a gente falar o seguinte: o cliente foi lá, fez uma compra alta, o cara enviou o pedido para ele, o cliente foi lá e deu um chargeback. O que o cara, como empresa, consegue fazer contra esse cliente que agiu de má índole, ou até mesmo se clonaram o cartão daquele cliente e passaram ali na loja, às vezes a pessoa nem tem culpa daquilo, botada no endereço aleatório que não é dela. Então, nesses casos, provavelmente você já deve ter visto alguns casos assim. O que o empreendedor pode fazer? O que está ao alcance dele conseguir fazer? Então, lá no escritório a gente presta uma assessoria nesse sentido, que entre em contato, né? O primeiro passo é entrar em contato com o seu suporte. Você entra em contato com esse consumidor, busca entender a situação dele e, se caso de fato for constatado que é uma atitude de má fé, vamos dizer assim, a gente realiza uma notificação extrajudicial para que cancele esse chargeback. Tá? E aí manda diretamente pro gateway de pagamentos. Isso, Não, você fala notificação? Isso. Tem duas opções. Ou a gente manda pro gateway de pagamento, ou a gente manda pro cliente, a depender da situação, tá? Então tem essa alternativa. Sim, vejo alguns advogados do mercado fazer notificações via WhatsApp. Lá no escritório, eu gosto de fazer a notificação de forma física para que a gente possa ter a confirmação de recebimento. Porque hoje em dia a gente sabe que muitos retiram a questão do lido, então a gente não consegue comprovar o recebimento dessa notificação. Por que também nessa notificação? Porque com essa notificação, você consegue chegar até o gateway de pagamento e demonstrar para o gateway de pagamento que houve uma atitude de má fé. Aí você contesta aquele chargeback perante o seu gateway de pagamento. Aí, para constar que ele recebeu, basta, mostrar que foi entregue na residência dele? Isso. Na própria notificação, na fundamentação da notificação, a gente traz o código de rastreio. Então, tem esse código de rastreio número tal, produto foi entregue. Geralmente, muitas das vezes, a gente comprova no próprio sistema do nosso cliente que ele, de fato, efetuou o pagamento pelo pedido e esse pedido foi enviado e entregue para o cliente. Então, isso é muito importante porque aí consegue, com essa documentação, contestar, né, a questão do chargeback. E até a gente entrando em um tema lá do global agora, cara, se a pessoa está saindo do Brasil, já tem uma operação aqui no Brasil, já está redondinha, quero agora migrar para o global. Quero vender para países como Estados Unidos, até mesmo o México. É que no México não precisa abrir CNPJ ou LLC, né? No México não precisa de LLC, se não me engano. No Brasil, hoje, tem operações que rodam com CNPJs brasileiro mesmo. Utilizando o quê? A própria Cartpanda, acredito que faça esse trabalho. Mas a opção que a gente vai trazer agora, né, que é a abertura de uma offshore, uma estruturação da abertura de uma offshore. No nosso caso, lá no escritório, a gente trabalha com essa abertura dessa offshore na Flórida, traz um proveito e um benefício para o empresário, né, na questão de isenção de impostos, na questão da dolarização do patrimônio dele, em ter entre aspas, né, vamos falar um CNPJ, que é a offshore nos Estados Unidos. Então, traz bastante benefício a abertura e estruturação de uma operação o quê? Sólida, né? Porque se roda aqui, a gente já tem conhecimento que o risco para quem está processando esse pagamento lá é muito maior. Então, o quê? A taxa vai ser maior, a garantia
da plataforma vai ser maior de forma justa, porque é um serviço de maior risco, então tem que cobrar uma taxa maior, tem que cobrar uma garantia maior, e na offshore, com a offshore aberta lá, consegue reduzir, enxugar isso, porque tem a responsabilidade em relação à offshore aberta lá. E aí, quando a gente tá falando de uma abertura, de literalmente começar a vender lá fora, LLC, offshore, etc., você tá falando de quanto mais ou menos em custo para o empreendedor começar a abrir a empresa dele lá fora? Quanto que ele vai tirar do bolso para ele começar a abrir a empresa nessa parte mais administrativa? Então, Felipe, essa situação é uma situação muito delicada, eu passar um preço fixo. Falar para você, é uma média, vamos pôr uma média ali que ele vai gastar para abertura de 5 a 10 mil reais, a depender do caso. Por quê? Quando o cliente chega até nós no escritório, né, junto com a nossa equipe contábil lá do escritório, para poder fazer essa abertura, essa estruturação da offshore, a gente entende a operação do cliente no primeiro momento. Então ele vai me trazer, qual que é o produto que ele está vendendo, qual que é a oferta, né, quanto que ele está pagando de taxa hoje, como que está a operação, para aí sim eu chegar no cliente e falar, ó, a nossa proposta de honorários para abertura e estruturação da sua offshore no estado da Flórida é X. Então a gente precisa muito entender, lá no escritório a gente busca não só cobrar, mas sim trazer um valor para o cliente em relação à abertura e estruturação da offshore. Não só isso, todos os serviços prestados lá no escritório, a gente busca não só trazer preço, e sim primeiro trazer valor, entender a operação do cliente, para depois a gente prestar um serviço e ficar contente com a prestação de serviço. Porque não adianta nada a gente abrir uma offshore para o cliente e o cliente não ter assessoria, né? Só entregar para ele uma offshore aberta ali e ele não ter uma assessoria, não ter a parte contábil lá também. Então, a gente busca entregar um full, vamos dizer assim, para o cliente, tá? E outra, tem que declarar todos os meses lá para fora também, Sim. igual aqui? Aqui no Brasil a gente faz as declarações mensais e lá também tem as suas responsabilidades fiscais. No escritório, a gente tem a equipe da parte tributária aqui no Brasil e temos parceiros que estão lá na Flórida que fazem a parte tributária lá também. Então, vai abrir suas contas, vai fazer seu cadastro no seu gateway lá, né? Aí a gente já passa para essa equipe nossa que está lá na Flórida para poder fazer e acompanhar todas essas declarações que são feitas lá. Buscar a questão da isenção também. É dessa forma que a gente trabalha no escritório. E você acha que o ideal, por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre isso, já teve muita dúvida até no podcast sobre isso. Por exemplo, você vai abrir lá fora a operação, você já cria uma conta no PayPal ou em alguma conta bancária de lá. Uhum. Ou você acha que é melhor, tipo, o cara não tem problema, ele pode continuar com a conta brasileira que ele tem aqui e ir gastando, jogando dinheiro de cá pra lá, ou você acha melhor abrir uma conta lá, financeira, uma conta bancária lá, para você movimentar só naquela conta do exterior? Exclusivamente lá. Eu falo pro cliente o seguinte, entenda que a partir do momento que você tá com uma offshore lá, movimente lá, movimente em dólar e depois você faz as remessas para cá, né? A remessa de valores de retirada, né? Vai ter outras nomenclaturas. Eu estou falando em português, né? Que é a questão da retirada, do prolabore, né? Do lucro, vamos falar assim, do que ele vai colocar no bolso. Então, abra contas lá. Então, tem alguns bancos e tem alguns gateways já especializados para esse tipo de público, que são os estrangeiros. Então, eu recomendo 100% lá. Mas tem a possibilidade de utilizar aqui, vai muito também disso, de entender a operação do cliente. A maioria do pessoal do digital, todo mundo odeia pagar imposto. Eu também odeio pagar imposto. Então é uma das maiores dores da galera em si. E eu vejo que tem muita gente que, às vezes joga pra criptomoeda pra jogar pra real. Então, tipo, isso pode imputar alguns problemas fiscais na hora de declarar aqui ou fazer algum imposto de renda aqui no Brasil? É até engraçado essa questão, que lá no escritório, como a gente é especializado nessa parte, né, do direito do marketing digital, né, dropship, a parte de infoproduto, a parte de Nutra, toda essa parte do marketing digital, eu sinto essa dor, assim, todos os clientes reclamam muito do pagamento dos impostos, sabe? E essa questão específica que você falou para mim, tem que entender qual que é a forma que está sendo feita. Se está passando para cripto apenas para sonegar impostos, entendeu? Então tem sim um risco, tem que tomar cuidado com isso. Só que aí a gente tem que entender, né, a operação, como que está sendo feito, mas de uma forma legal, tanto aqui quanto lá, tá?
tá? Eu vejo que se tornou comum do pessoal até mandar para cripto, para tentar mandar para cá, para converter em real, para pagar menos imposto de uma maneira mais honesta. Exato. Então, tipo, a questão era mais sobre, tipo, na hora da declaração do imposto de renda, se isso poderia gerar alguma multa, ou poder cair na malha fina, ou acontecer alguma coisa assim. Você acha que até se o cara roda lá fora, ou, tipo, traz o Prolabore de lá, ou faz uma declaração, tipo, uma distribuição de lucro, tipo, em dólar, ou o que que mais acontece de errado para esses casos que o pessoal acaba confundindo com uma declaração pessoal com trazer dinheiro lá de fora? O que eu pego muito lá no escritório também, né, de entender essa questão das remessas de valores, é muito cliente que quer passar para cripto e não quer declarar. Ele quer passar para cripto, como que não tem tem uma dificuldade maior em rastrear essa questão dessa transação, ele deixa em cripto e não faz a declaração. Então, assim, de uma forma mais segura, seria o seguinte: estudar possibilidades, né, em relação à questão das remessas de valores, tudo pode ser em cripto. Tem alguns casos que utilizam o cartão de crédito, faz essa declaração. Então, depende muito da operação e de como o cliente vai lidar com isso, sabe? Uhum. Mas assim, nós da equipe lá do escritório entendemos a operação desse cliente e trazemos a melhor alternativa para o cliente, mais econômica, mais inteligente, né? E da forma mais segura. Porque o que acontece? Eu sinto, Felipe, que o empresário, ele pode puxar aqui, ele puxa de um lado e pode estourar no outro. Aí acaba que o tiro saiu pela culatra, vamos dizer assim. Ele pode ter um prejuízo ainda maior. E aí, imputa juros e tudo mais, correção, aí ferrou, legal. Você cai numa malha fina da Receita aí, você vai pagar multa dobrada, você vai pagar juros correção desde a data, né, do débito, né, lá do início. Então, é delicado. Eu busco sempre, igual eu já falei aqui, mas trazer algo inteligente, econômico, mas o correto. Que, infelizmente, não tem como sair na sua totalidade dos impostos a serem pagos. Acaba que a gente está num país com a carga Esse é o tributária sistema, muito né? alta. O sistema é esse, a gente tem que se adequar a ele. Uma questão que eu trago também, a própria offshore já traz uma economia para o cliente de uma forma gigantesca. Tanto na parte, não só de impostos, a gente está falando aqui, mas a gente está falando de custo operacional, a gente está falando de taxa de plataforma, sabe? A gente está falando de até... Eu tenho relatos de até o fluxo de vendas aumenta, porque vai ter um registro, vai ter uma confiabilidade maior daquele público. Então, assim, eu sou fã, vamos dizer assim, da abertura de uma offshore para quem roda em dólar, tá? Top, cara. Não só em dólar. Outras moedas também, né? Do mundo inteiro. E o que eu vejo assim também tem um outro lado que é muito importante, é porque toda operação exige de contratar pessoas ali para conseguir fazer ela crescer. Uhum. Eu vejo que no digital uma normalização muito grande da contratação do pessoal PJ. Só que PJ, o pessoal não pode cobrar horário. No PJ existem algumas coisas que precisa você ter em contrato com a pessoa, o período que ela vai estar trabalhando, o salário que ela vai estar recebendo, se vai ter bônus, se vai ter PLR. Então, o que você acha que é um dos maiores erros na parte de contratação do pessoal do digital? É melhor CLT? É melhor PJ? Quais são os principais erros, tipo, que você vê o pessoal cometendo e principalmente para tomar cuidado para não tomar aí um processo trabalhista que é quase causa ganha hoje no Brasil? O pior erro, ao meu ver, em relação à questão trabalhista para esse tipo de cliente é a situação da informalidade. Então, ele não busca um contrato de prestação de serviço, ele não registra o funcionário, ele deixa na informalidade. Porque geralmente, o que acontece, né, que a gente consegue analisar para esse tipo de público? Na maioria das vezes, são clientes mais novos, que puxam um amigo, né, que puxa pessoas mais próximas, em específico, né, tem as suas exceções, né, mas assim, acaba que fica nessa informalidade, puxa um amigo, aí acaba que deixa ali na amizade, aí na hora que aperta, acaba que pode tomar esse processo trabalhista. Então, assim, o que eu recomendo para os meus clientes? Saia da informalidade, registre, faça um contrato de prestação de serviço, ou registre de fato o seu funcionário, né, enquadrando ele em CLT, traga, né, o que vai ser pago, o horário trabalhado. Então, essa orientação que eu trago para meus clientes.
E você vê que existem alguns erros que o próprio empresário comete, às vezes, na hora da contratação, ou você vê que é mais comum do que o normal, o pessoal literalmente, na parte da contratação, não saber de fato fazer esse contrato. Você acha que dá para o cara conseguir redigir esse contrato sozinho, com a IA, ou é melhor ter uma contabilidade ou uma advocacia para redigir para ele com tudo certinho? Quais são as responsabilidades, salário? Existe um modelo pré-pronto ou você acha que o ideal é você, de fato, solicitar ajuda a depender da operação? Eu recomendo, né, procurar uma ajuda profissional. Mas também falar que não daria para o próprio empresário fazer esse documento, até daria, sabe? Mas o ideal, o que eu recomendo é procurar um profissional para que analise o documento. Se caso o empresário chegou a fazer um documento sem o auxílio desse profissional, né, do advogado ou até mesmo de um contador na parte. É porque lá a gente faz essa comunicação entre a parte da advocacia e a parte da contabilidade. E essa parte se conversa quando vai fazer uma contratação, em questão de verba rescisória, toda essa a questão do registro. Então, assim, para fazer essa contratação é muito positivo e é muito seguro para esse empresário ter um auxílio jurídico e contábil. E o que que você acha que valida esse contrato? É só o cara fazer, colocar as testemunhas, ambas as partes e já era? Ou precisa de fato passar, por exemplo, sei lá, um lugar onde o jurídico consiga ver lá, averiguar, não, a gente vai ter que jogar para junta comercial, para algum lugar validar esse contrato, ou não precisa, só o cara fazendo ali mesmo com testemunhas e com o contratado já é válido? Se for um contrato de prestação de serviço, o ideal é reconhecer firma Uhum. das assinaturas, né? O advogado vai trazer essa análise, vai trazer a questão vai analisar as cláusulas, né? A forma de pagamento, a gente já tocou nesse assunto, o horário que vai ser desempenhado as funções, como que vai ser, se vai ser in loco, se vai ser home office, mas assim, para trazer uma segurança jurídica, reconhecer firma do contratante, reconhecer firma do contratado, ou, hoje em dia, né, utilizar ali assinaturas digitais que têm reconhecimentos, né, da validade dessa assinatura. E, cara, tem aquele ponto também do cliente, por exemplo, comprar um produto, e esse produto, normalmente o pessoal que é do e-commerce sem estoque, do dropship, ele deixa ali, por exemplo, ele não fala qual que é o prazo exato que vai chegar. Ele vai deixar entre 7 a 14 dias úteis, vai entre tanto a tantos dias úteis. Se o cliente der o chargeback por conta de uma má interpretação ali, ou ele tem entendido errado, quem que literalmente está errado nessa história? O empresário que não colocou de fato o prazo de dias corridos, ele pode deixar como dias úteis, por exemplo, tipo, como se fosse, mas não é culpa minha. Às vezes ele até sabe que chega atrasado sempre, mas ele deixa dias úteis ali para ter uma contabilização maior no calendário. Então, tipo, quem que de fato tá errado? O cliente, tipo, de se sentir lesado, ou o empresário de, tipo, que ele pode ser mais claro ali na página de vendas e tudo mais, ou na verdade, o cliente que deveria ter lido que é 7 a tantos dias úteis? Pro consumidor, a informação ela tem que estar clara, sabe? Mas isso vai muito da prática também, porque eu entendo que para o empresário ele precisa ter alguns gatilhos, até mesmo porque ele está pensando na operação dele. Então isso, ao meu ver, como que se resolve isso? Como que a gente busca uma solução para essa situação? Suporte. Tenha um suporte estruturado, tenha um suporte que o seu cliente vai comprar, vai entrar em contato com você e se por acaso isso vier a incomodar ele, saiba tratá-lo ali, saiba atendê-lo para que você possa segurar essa questão para que você entregue o produto e dê tudo certo, que ele não solicite o chargeback, que você consiga efetivar essa venda. Então, essa é a minha opinião. Agora uma curiosidade, como você já tá mais na área e tudo mais, o que que você vê que foi o caso mais aleatório ou um caso mais absurdo que você já viu, tipo, no digital, assim, que você pode abrir pra gente, que é um caso, tipo, pô, nunca vi isso, literalmente foi uma coisa bizarra, ou 2 vezes que aconteceu alguma coisa ali, que você vê que não é comum acontecer, mas que o empresário tem que ficar atento, e você falou: "Putz, imagina se isso pode acontecer com mais pessoas, só que aconteceu com tal pessoa". Aconteceu recentemente, não é uma coisa, não é algo que eu poderia te falar que é bizarro, mas é algo do dia a dia que pode prejudicar muito o empresário.
Hoje em dia tem acontecido muito a questão de bloqueio de conta judicial em relação à movimentação financeira ou suspeita de fraude. Então, assim, esses dias mesmo tivemos um cliente que movimentou em torno ali de R$700 mil na conta bancária e 2 bancos bloquearam esse valor. Então, assim, ó, e o que acontece? Hoje, a gente está diante de um judiciário que, ao meu ver, ele busca ser efetivo, mas ele é demorado. Então, assim, o cara tá com capital de giro, porque a gente sabe que na operação do digital, entendendo o cliente, é aquele dinheiro que entra, é o dinheiro que ele coloca no giro. Então, ele gira com aquele dinheiro que tá entrando e ele paga faz pedido de produto, isso no dropship, né? Paga tráfego e tal. Isso, paga o tráfego, até nos Info, no Nutra também, né? Mas esse é o que, ao meu ver, hoje é a maior dor do mercado digital para esse tipo de cliente. Movimentação alta de montantes, geralmente quando a empresa é recente. Então, o cliente está escalado, abriu um CNPJ recente, nos últimos 3, 4, até uns 6 meses ali. O cliente escala muito, então fatura muito, e acaba que na hora que ele vai transferir do gateway, né, fazer o saque do gateway para a conta bancária, de fato, um banco geralmente tradicional, o banco vai e trava por suspeita de fraude, né? Aí o que acontece com o cliente? Ele fica com aquele capital de giro travado, a operação quebra, o cliente acaba e esse cliente meu é um cliente muito especial lá do escritório também, que a gente gosta muito da operação, de ajudar ele lá. Cara, bloqueou esses 700 mil e ele tava no primeiro dia ali que ele tava escalando a oferta dele. Então, na hora que pegou a escala, na hora que começou a escalar, que ele fez um saque, um valor alto, o banco bloqueou. Aí entrou em contato conosco, desesperado, minha operação vai parar, tô começando a escala agora. A gente consegue buscar essas atitudes, só que são atitudes que não vão ser em horas. Por quê? Porque quem tá com o valor, o banco que está com esse valor, ele vai bloquear quando ele quiser, ou quando tiver uma decisão judicial, uma liminar que a gente conseguir o deferimento. Mas hoje em dia, a depender do tribunal, para a gente conseguir distribuir a ação, distribuindo a ação no mesmo dia, vai demorar ali, quando muito rápido, 3, 4, 5 dias para sair uma liminar, com deferimento ou indeferimento, depende do juiz. Então, assim, esse é a maior dor, né? Então, eu acredito que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A gente falou do banco travar ali a parte do saque, mas e quando o gateway trava teu saque? O que a pessoa pode fazer ali? Tipo, depende da operação, claro, com certeza. Mas, por exemplo, não sei, se algum caso mais recente tu viu, o que você acha que é o ideal? A primeira coisa do empresário, foi realizar o saque, não consegue realizar o saque no gateway. Claro, ele vai conversar com o gateway e tudo mais, mas se mesmo ele tem nos documentos, já deve ter acontecido, tem tudo para falar para liberar o saque e não libera. O que você acha que é o ideal a se fazer? Primeiro passo é entrar em contato com o gateway de pagamento de fato, entender o porquê que eles bloquearam e, se caso não desbloquear e ver que essa prática é uma prática abusiva do gateway de pagamento, notifica, né, entra em contato com um profissional de confiança, um advogado de sua confiança, para que ele possa ao nosso ver lá no escritório, a atitude que a gente toma é o quê? Notificou, dá um prazo ali de 5 dias para liberação do valor, não desbloqueou, ação judicial. Na ação judicial, pedimos uma liminar para desbloqueio dos valores, haja vista que muitas das vezes esse valor, igual a gente falou anteriormente, esse valor é um valor que é utilizado como caixa, capital de giro, então a gente precisa dessa agilidade, então a gente já pede essa liminar no processo e vai discutir a abusividade, né, em relação aos danos que foram causados para esse empresário. Na parte do dano moral, na parte do dano material no lucro cessante que ele pode ter deixado de ganhar nessa fase, né? Então, essas atitudes que a gente toma lá no escritório. É que eu vejo muito que tem casos, por exemplo, às vezes o cara, ele roda tanto tempo, só que em determinado período travou. Poxa, há tanto tempo nunca deu problema. Aí do nada dá esse problema, sabe? E eu vejo que pode acontecer de, às vezes, mudar alguma norma da empresa, do gateway de pagamento, e aí a pessoa não se atentar
e aí não ter ficado tão claro para ele, e claro que aí entra todo esse caso, todo esse processo. Mas até antes da gente entrar numa parte da dinâmica que eu gosto tanto do podcast, cara, o que você vê hoje que seria, assim, o ideal da pessoa que ela entrou no digital, a primeira coisa que ela faz, ela vai ali e chega com você, por exemplo, ó, eu preciso abrir uma empresa disso, 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 preciso abrir uma offshore. Você, literalmente, o serviço que você presta, até pro pessoal de casa entender o que de fato você consegue entregar dentro do que você trabalha. Uhum. Se eu tenho hoje, o que tá na moda é Nutra, né? Se eu tenho uma operação de Nutra rodando nos Estados Unidos, que é muito famoso ali, Uhum. e eu preciso de fato fazer toda a parte de declaração. Além de vocês cuidarem, então, dessa parte do direito do consumidor, do direito do empresário, vocês têm a parte contábil Uhum. e também você consegue fazer a parte de tributação e tudo mais. Só que a dúvida é, se esse cara fecha um contrato ali, tipo, com você para cuidar das coisas da empresa, ele consegue também abranger a parte, por exemplo, da vida pessoal dele, do que vai pro pessoal dele, ou é outra negociação? Não, lá no escritório, eu sempre busquei, igual a gente estava conversando no início, lá a gente busca atender o cliente na sua totalidade. A demanda que o cliente tiver, a gente vai buscar atender. Eu, geralmente, lá no escritório, eu falo o seguinte, traz o problema pra gente, que a gente te traz a solução. Foca naquilo que é importante para você. E a gente cuida da parte da burocracia, da parte da solução de problemas. Lá no escritório, a gente vai buscar algumas áreas. Então, eu fico na parte empresarial, consumidor, vai ter a parte trabalhista, tem a parte tributária, que eu também atuo no escritório, tem a parte tributária, né? E tem a parte contábil, que aí é outra equipe apartada ali do escritório, mas que trabalha conosco também. Top. E agora, pra gente entrar na nossa dinâmica do PandaQuest, vou te mostrar como é que funciona. Uhum. Eu vou selecionar 3 cartas com 3 temas diferentes e você vai passar a melhor dica que você pode passar sobre cada um desses temas, Perfeito. beleza? Então, toca a vinheta do PandaQuest com o Matheus Botrel. Começando a nossa dinâmica do PandaQuest. Mas olha, antes de começar, tá gostando? Tá pelo YouTube? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação que tem PandaCast toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Tá pelo Spotify? Já salva essa playlist para você não se esquecer que todo episódio a gente entrega o ouro para você. Então fica ligado que esse episódio aqui, agora, é uma das partes onde mais tem conteúdo. Então fica ligado. E olha, a gente vai sortear as cartinhas aqui já. Escolhe 3 cartinhas, tá? E me devolve sem ver o tema, tá bom? Deixa eu ver se tem todas aqui já. Beleza, todas aqui. Pode escolher 3 delas. Essa e essa. Beleza. Essa e essa? Isso. Boa. Temos os nossos 3 temas. E agora a gente vai sortear. Por qual que você quer que eu comece? Você que escolhe. Então vai, vou na ordem então. Tá. Olha, é o tema que o nosso querido Dudu mais gosta. E é simplesmente sobre Taboola. Cara, o que você pode falar para nós sobre Taboola? Alguns cuidados que pode ter. E a gente sabe que, até falando, não, nada contra o pessoal do Taboola, mas que é uma plataforma que ali é o Black come solto, né, cara? Então eu também já rodei Cartpanda, já rodei Drop, então eu sei como é que funciona o Taboola. Já rodei também MG de Taboola, então sei como é que funciona. Então quais são os melhores insights que você pode passar sobre Taboola? Primeiramente, quero mandar um abraço pro Dudu, o mestre do Taboola ali. E em relação ao Taboola, eu sinto que lá tem que tomar muito cuidado com o direito autoral, né? Na questão de imagem, porque utiliza muita imagem no advertorial. Então, tem que tomar cuidado nessa questão. E lógico, né? A gente sabe lá que é algo bem, uma oferta bem forte, vamos dizer assim. Então, tem que tomar cuidado também com o que vai trazer ali no advertorial, para que não tenha problema, né, em relação a algum tipo de apresentação, né? O consumidor levar esse advertorial, né, ou até mesmo a página de vendas para um processo judicial, que é a dor geralmente desse tipo de empresário que roda uma oferta um pouco mais agressiva, porque a gente rodando, o empresário rodando uma oferta mais agressiva no Taboola, ele corre o risco do consumidor utilizar essa oferta como meio de prova para ele numa possível ação indenizatória. Então, tomar cuidado em relação a isso. E até mesmo o pessoal que usa foto de famoso, GIF de famoso, tipo,
Tipo, eu vejo... Nossa, todo mundo conhece. Quem lê já tá acostumado, né? Tipo, famosos que estão tomando esse chá, fazendo não sei o quê. O pessoal de Nutra faz muito isso. Ou até mesmo se você fizer uma página fake do G1, do R7, pra fazer uma pré-sell ali, pra gerar autoridade, isso pode dar problema também. Exato. Então, são esses pontos, assim, que eu acho que tem que tomar muito cuidado. Tem até um caso em específico, assim, que eu tenho conhecimento, não vou trazer nomes, assim, mas uma plataforma utilizou uma imagem de uma pessoa mesmo, tirou uma foto na rua, utilizou a imagem dessa pessoa, e a pessoa ajuizou uma demanda e conseguiu a procedência da demanda. Caraca! E agora vamos para nossa segunda cartinha. Facebook Ads. Acredito que deve ser semelhante também, algo parecido, mas o que você vê que são o melhor mensagem que você pode passar ali dentro do Face Ads? Com relação a essa questão de tráfego pago pelo Facebook, é mais ou menos a mesma situação, né? Porque a gente está falando de criativos, a gente está falando de imagem, a gente está falando de vídeo. Então, eu acredito que é tomar esse cuidado, ter uma assessoria, né, em relação aos criativos, ter um advogado, né, uma equipe de advogados que possa te auxiliar nesse criativo. Ó, doutor, você consegue analisar para mim se tem algum problema? A gente consegue regularizar essa questão? Eu acredito que seja isso. E ali dentro do Facebook, até uma dúvida pessoal. Já, claro, ocorreu milhares de vezes de situações que eu vejo do pessoal processando o Facebook. Então, tipo, deve ser mais comum do que o normal. Muito. Então, quais são os casos ali que são passíveis de você ir lá e processar o Facebook? Tem aumentado muito, bom que você trouxe essa questão, né? Tem aumentado muito esse volume desse tipo de demanda no escritório em relação a gente ajuizar demandas para desbloqueio de perfil, desbloqueio até de conta de anúncio. Então, geralmente, a gente tem conhecimento que o Facebook, às vezes, toma atitudes precipitadas e abusivas. Então, você que tem, né, uma operação, ou você que é um influenciador, um digital influencer também, a gente trabalha com esse tipo de público lá no escritório e teve a sua conta, né, bloqueada, suspensa, sem justificativa, tem a possibilidade de ajuizar uma demanda e buscar esse desbloqueio de forma judicial. Perfeito, e até bom saber disso. E agora, nossa última cartinha. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então agora, sem enrolação, vou te mostrar qual que é o último tema. E o último tema é suporte. Cara, dependendo do tipo de suporte que o cara faz, o que pode dar problema? Ou às vezes um funcionário... A gente sabe que funcionário que lida com suporte, às vezes, fica maluco. Pô, se o cara manda o cliente fazer o L, ou manda fazer alguma coisa ali que literalmente, pode até ferir, né? O cliente mesmo. O que você acha que são os maiores riscos que podem acabar cometendo ali dentro do suporte? O que você pode passar de maior insight pra galera? Lá no escritório, com alguns clientes, eu estruturei para alguns clientes a questão do suporte para algumas dessas operações. E assim, o que eu recomendo para o suporte de uma operação? Processo muito bem definido, funcionário muito comprometido, né? E a questão também de padronizar o processo. Então, padronizar a questão das mensagens que vão ser enviadas, para que você possa atender de forma rápida e eficiente esse consumidor que chega até o seu suporte. E buscar, eu costumo chamar de funis. Então, buscar ali a questão, primeiro ele vai entrar em contato no seu WhatsApp, vai buscar, né, a questão desse auxílio. Se caso for algo mais complexo, você tenha que enviar para algum tipo de e-mail para analisar algo, faça isso. Então, assim, estruture, crie processos, né, para que você possa trazer efetividade para o seu suporte. Qual que é no caso, ter um Instagram ali para o pessoal chegar até você? Fique à vontade para entrar em contato comigo no meu Instagram, @mbotrel. É simples, só colocar lá. Eu queria te agradecer, cara, pelo teu tempo aqui. Eu vejo que não só, de fato, a gente vê como riqueza, o dinheiro, mas também eu valorizo muito o tempo dos meus convidados, né? Então, nesse período que você tá aqui, eu queria te agradecer de coração. E, principalmente, cara, falando não só pela Cartipanda, falando como Felipe, como pessoa, eu também achei muito top os insights que você passou, o teu conhecimento, o trabalho que você presta, até mesmo o jeito que você explica é muito didático. Então, eu imagino que esse podcast aqui trouxe muito conteúdo, agregou muito, não só para mim, não só para o pessoal que tá aqui, mas também para a galera que tá em casa. E agora, para a gente poder
finalizar, eu acredito que tudo que você vem construindo, tudo que você foi fazendo desde o teu início, claro que tiveram pessoas do teu lado que te ajudaram nessa fase, que estão até hoje contigo, que te apoiaram, que te colocaram literalmente pra cima, ou às vezes no momento de dor ou sofrimento, que te ajudaram a te colocar, pô, vamos lá, Matheus, vamos conseguir fazer isso dar certo. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas que te apoiaram desde o início e que principalmente estão com você até hoje e que você é grato a elas, olhando diretamente para elas aqui na câmera. Quero agradecer a minha família, minha namorada, meus amigos, pessoas que foram extremamente importantes para esse crescimento profissional. Tem alguns em específico, mas não vou citar aqui porque são alguns, posso esquecer e não quero fazer isso. Cara, eu deixar um ensinamento não, né? Quem sou eu para ensinar algo, mas assim, deixar uma frase até para os jovens advogados, né? Para os jovens empresários, para os empresários. Duas coisas que eu tenho em mente, assim. Foque naquilo que de fato é importante e tenha foco naquilo que você quer. E acredito que seja isso. E agradecer pela participação. Você é um cara de uma energia muito boa, você está aqui por um propósito. Sinto isso aqui nesse ambiente e muito obrigado. E estou à disposição. Eu que agradeço, cara. Inclusive, muito obrigado não só a você e a tua namorada que veio também, pelo tempo de vocês, mas não só de vocês, ao tempo de você que tá aí em casa, ou tá treinando, tá indo inclusive trabalhar, tá numa viagem, ouvindo a gente pelo carro. Eu agradeço demais ao teu tempo, aprendendo aqui comigo e principalmente entendendo que o meu propósito aqui é fazer com que você um dia tenha muito resultado, venda na Cartpanda ou qualquer outra plataforma, mas que seja reconhecido e que um dia você venha aqui no PandaCast para contar também os teus insights e mudar a vida de mais pessoas, assim como o Matheus trouxe tanto conhecimento para você quanto para mim. Então, se você gostou, já deixa o like se tá pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque tem PandaCast toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você tá pelo Spotify, salva essa playlist para não perder nenhum episódio e arrasta o dedo aqui embaixo para você literalmente mandar aqui para mim o que você mais gostou desse episódio, qual foi o insight que você mais curtiu, ou até mesmo se você tem alguma coisa a agregar, comenta aqui embaixo que eu mesmo vou ler e eu mesmo vou te responder. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal!